É isso aí, galera do Galão. Bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN, trazendo a parte 2. Os caras rendidos ao Deivinho, né? O carrasco dos times cariocas colocou o Galo na semifinal da Conmebol Libertadores. O Atlético vai enfrentar o River Plate, que para mim é um dos piores River Plate, né? Que eu já vi. Não vou falar da história, mas que eu já vi. É um dos piores River Plates aí. Muito fraco esse time. Passou um suador para passar do Colo-Colo. E para mim o Galo chega nessa final ou com o São Paulo ou contra o Botafogo. Caso o Botafogo passe hoje, não acredito que o Flamengo se classifique. O Flamengo está muito fraco mesmo. Um time que perdeu para o Penharol, jogando no Maracanã, não vai ser finalista o Flamengo, né? Vamos lá ver o que a imprensa tem a falar. Idade agora no final do ano, né? O Atlético tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores. Acho que tem espaço para todo mundo jogar. E o Milito é um técnico que olha para o adversário, dentro do jogo ele calcula também o que pode ser feito. Na hora de substituir o Bernard, ele avaliou o que ele poderia fazer. A entrada do Daverson não foi apenas a troca de um jogador pelo outro, pelos motivos que o Gustavo expôs agora. Então tem uma questão tática de quem iria primordialmente municiar o Daverson, como a maneira do Atlético atacar ia mudar com essa troca de lado entre o Scarpa e o Hulk, e o que o Daverson poderia criar de problemas para a zaga do Fluminense, que até então rebatia os cruzamentos, porque não havia, principalmente na jogada mais aérea, né? Dá para perceber no lance do gol que o cabeceio do Daverson bate no Thiago e desvia, tornou o lance mais difícil para o Fábio, mas fundamentalmente o Daverson subiu sem ser marcado. O Thiago chega um pouco atrasado e sobe menos do que ele. É uma situação causada justamente por esse jogador, que passou a ser uma novidade quando entrou em campo em relação ao aproveitamento dos cruzamentos do Atlético Mineiro. Acho que o torcedor gosta dele, gosta desse estilo que ele tem. Depois desses dois gols vai passar a gostar mais. E ele se firma aí sim, né, como uma possibilidade de mudança de jogo em relação ao que normalmente o Milito utiliza para começo das partidas. E ainda sobre o Daverson, como a entrada dele impactou na estratégia do jogo, né? Então, já falei, a entrada dele fez o Scarpa mudar de lado e isso deu certo porque foi o Scarpa que achou o Daverson para o primeiro gol. No segundo tempo, olha só a influência como as coisas vão em cascata. No segundo tempo, o Mano faz duas trocas simultâneas, né? Ele coloca o Antônio Carlos e o Marcelo. Ele coloca o Antônio Carlos para ter 3 zagueiros, ou seja, para elevar a estatura, ter 3 zagueiros altos para o Daverson não levar vantagem nesses cruzamentos. E bota o Marcelo no lugar do Diogo Barbosa, já que o Marcelo vira ala com 3 zagueiros, para o Marcelo sair um pouco mais. E aí o que é que o Milito faz? Bom, o Marcelo do lado esquerdo, ele é mais frágil na marcação. O que é que o Milito faz? Volta o Scarpa para o outro lado, para que na direita faça Scarpa e Hulk juntos contra o Marcelo e o Thiago Santos, que era o zagueiro por lá. E deixa o Arana livre com o corredor pela esquerda. E como é que sai o segundo gol do Galo? Com o Hulk recebendo essa bola pela direita, trazendo para dentro, cruzando em inversão e achando o Daverson do outro lado. Então a simples, entre aspas, entrada do Daverson impactou em vários movimentos estratégicos da partida e o Milito foi muito inteligente como ele manejou o lugar do Scarpa em campo. O lugar do Scarpa em campo no começo, no meio do primeiro tempo, no segundo tempo e no fim do segundo tempo, foi dando as diferentes ferramentas do Galo construir algumas das chances que construiu. E o Hulk por ali acabou achando o passe para o Daverson no segundo gol e a vitória foi pavimentada através de estratégias muito competentes do técnico do Galo na noite de hoje. Ô Zupa, você enxerga um Daverson conquistando a titularidade na noite de hoje ou ele continua como uma estratégia? Eu acho que depende da condição do Bernard daqui para frente. Embora eu não venha gostando do Bernard em campo no Galo, sim, mas o Milito o tem como titular. O Galo já estava jogando bem antes do Daverson entrar, né? O Daverson virou uma alternativa para o Galo marcar os seus gols, mas o jogo já era bom antes mesmo do Daverson entrar, então acho que vai passar pela condição clínica do Bernard. Tem outros jogadores ainda a serem recuperados para semifinais de Libertadores e de Copa do Brasil, mas assim, mesmo que ele não vire titular, e talvez ele não vire, mas ele muda o status dele dentro do elenco. Ele vira um jogador confiável para esse tipo de momento. Ele já construiu um motivo para o atleticano e para o técnico Gabriel Milito olhar para o Daverson e falar, bom,
esse jogo talvez peça um cara como o Davidson. E o Milito já havia usado o Davidson como titular no jogo de ida, no jogo da volta contra o São Lourenço, jogo em Belo Horizonte, porque o Milito falou, olha, aqui contra o São Lourenço, eles vão se fechar muito, não vai ter espaço para a gente trabalhar a bola como eu gosto, eu vou ter que usar a bola longa. Para eu usar a bola longa, eu vou botar o Davidson lá. Então, acho que ele construiu esse status de confiável, de decisivo, para os momentos em que o Milito entender que o jogo pede uma bola mais longa, uma bola aérea, um cara que com uma casquinha, um toque de cabeça, possa resolver o jogo. Mesmo que ele não seja o titular, mas ele vira o 12º, o 13º, ele vira parte do time que vai brigar e que tem condição agora, para mim, muito claramente, ele brigar por algum título. Fico pensando agora, André Kfouri, depois do jogo de hoje, o quanto o Galo cresce para a semifinal. Pensando no River, é algo que dá para levar, esse jogo de hoje, dá para levar até a semifinal? Esse jogo empolga o torcedor, faz com que os jogadores, como disse o Scarpa agora na saída do campo, se sintam orgulhosos da partida que fizeram. Ele usa uma frase ali, é difícil sustentar esse nível em todos os jogos, né? Os jogadores têm consciência disso. Acertar uma partida como essa não é sempre que acontece, mas é isso que tem que ser buscado. E agora os jogadores do Atlético Mineiro têm esse exemplo, né? Eles mesmo construíram uma jornada muito boa hoje e é isso que eles têm que perseguir. Mas o River é um outro tipo de adversário, a decisão do confronto é em Buenos Aires, o River é um time que voltou a ser um problema porque a troca de comando, a saída do De Michelis e a volta do Galhardo traz uma questão de mentalidade do grande River, um time que se acostumou a disputar finais de Libertadores, ganhou Libertadores, ganhou vários campeonatos no período em que, de 6, 7 anos, que o Galhardo foi o treinador. Ontem se classificou, sabe que a final é no seu estádio. Então, assim, o nível de dificuldade à frente do Atlético sobe. Mas quem pode dizer que o Atlético não tem capacidade para, mesmo no confronto decidido no Monumental de Nunes, um estádio que hoje é mais amedrontador do que era, porque cabe mais gente, o torcedor sabe aproveitar isso, o ambiente é muito, muito difícil de ser enfrentado. As dificuldades vão ser enormes para o Atlético, mas esse jogo, né, a noite de hoje, permite que você pense que o Atlético tem capacidade e condições de se classificar mesmo fora de casa. Pensando em favoritismo, Zupa, o River é favorito em relação ao Atlético, mas cresce muito depois da partida de hoje também? Se for o Atlético de hoje, o River não é favorito. Não? Até acho, no papel, o River talvez um time igual ou um pouco superior ao Galo. Acho que são dois belos times, dois belos elencos. O River tem no banco o Nátio Fernandes, campeão brasileiro pelo Galo em 2021. O River fez uma boa janela agora no meio do ano, trouxe o Marcos Acunha, lateral esquerdo de Copa do Mundo, trouxe o Maxi Meza, jogador de meio campo, trouxe de volta o Marcelo Gadiardo, já tinha grandes jogadores, tem o Miguel Borja numa grande temporada, a temporada acho que mais goleadora da carreira dele. Teremos o duelo Borja e Daverson, né? O duelo de dois jogadores que foram concorrentes no Palmeiras, né? O Borja não cumpriu as expectativas, o Daverson virou uma peça para momentos-chave, eles vão se encontrar nesse duelo de semifinal, vai ser interessante. Eu vejo um duelo de igualdade, e se o Galo jogar o que conseguiu jogar hoje, ele tem chance de passar, mesmo definindo em Buenos Aires. O que é curioso para o Galo ser campeão da América, ele tem mais um jogo em Belo Horizonte e 2 jogos no Monumental. Embora a final não esteja anunciada para o Monumental de Nunes, ela será no Monumental de Nunes, né? Será no Monumental de Nunes. Ela não seria no Monumental se os times que chegassem à semifinal fossem times pequenos e a Conmebol visse risco de não ter um sucesso de público, como aconteceu quase na temporada passada na Sul-Americana, que a final seria no Centenário de Montevidéu, quando viram que o Corinthians caiu, era LDU e Fortaleza, o deslocamento de Fortaleza, o deslocamento de Quito, levaram para Maldonado, né, do lado de Punta, a final. Então, a final será no Monumental de Nunes. Então, o Galo tem um jogo na sua arena, 2 jogos no Monumental de Nunes, para sonhar com o bicampeonato da América. Tem aquela... mas aí vai ter a vantagem no ano passado, que foi no Maracanã, né? Então, o Fluminense também estava com a vantagem. Faz parte quando a gente tem essa final única. André, o Hulk perde o pênalti logo no comecinho da partida, aos 7 minutos de jogo, e ele converteu apenas 3 de 7 pênaltis que bateu em mata-mata de Libertadores. Dá para o Milito olhar com o Hulk com muito carinho, é verdade, conversando com ele, porque é assim que precisa ser conversado com o Hulk, inclusive hoje ele deve estar muito feliz com o Scarpa, para começar a pensar, quem sabe você não dá a sua vez aí para um companheiro bater Essa é uma questão muito particular e muito interna, né? Por exemplo, hoje, logo depois da marcação do pênalti, o Hulk já pegou a bola.
E o Paulinho conversou com ele, até porque perguntando, será que o Paulinho está ali falando? Quem sabe, quem... A gente, evidentemente, não sabe qual foi a conversa que eles tiveram ali. Às vezes, isso tem sido super comum, né? O cara que pega a bola não é o que vai bater o pênalti. É uma questão ali de propósito para esse jogador absorver ali a catimba do adversário, chamar a atenção, aí na hora que limpa a área, é o jogador que pega a bola e vai bater. Mas quando o Hulk pegou, pelo status que ele tem, o jogador que ele é, a influência que ele tem com a camisa do Atlético Mineiro, era claro que ele ia bater. Ele não bateu bem. Ele facilitou o trabalho do Fábio, que é um grande goleiro, muito experiente. Foi para a bola, agarrou, não teve nem rebote, não foi escanteio, nada disso. E a cobrança não foi boa. Não foi boa mesmo. Agora, se isso vai ser o suficiente para o Milito interferir e falar, olha, talvez estejamos num momento de pensar em mudar, a gente vai ter que esperar. O jogo poderia ter ido para os pênaltis hoje. Eu acredito que o Hulk bateria se isso acontecesse. Não teria muita explicação o jogador com a ascendência dele não bater um pênalti, mas o Atlético não precisou dos penais. E com participação do Hulk, né, no cruzamento. O jogo foi resolvido antes. Ô, Zupá, dá para conversar com muito carinho, assim? Você acha que seria esse momento? Ou não vamos mexer nisso, deixa isso quieto? É delicado, né? É delicado. Acho que talvez devesse partir do próprio Hulk também, assim, entender se ele é a melhor opção para que o pênalti seja cobrado ou não. Ele é o batedor do time, ele chama a responsabilidade. Ele é um cara que não se esconde jamais, é um cara que vai sempre para o momento de decisão. Mas ele é um cara que não tem um bom aproveitamento, não tem um aproveitamento compatível com o nível de jogador que ele é nesse tipo de cobrança. E isso pode ser uma temeridade para o Galo, isso pode ser. Na Libertadores, em uma das Libertadores que o Galo cai para o Palmeiras, ele perde o Hulk perde pênalti. Então, assim, existe esse histórico. E isso talvez até para o próprio Hulk gere algum tipo de ansiedade, insegurança na hora de bater. Provavelmente. É uma questão delicada, assim, mas o goleiro, por exemplo, que vai enfrentar o Hulk hoje, sabe que ele é um cara que não tem um grande aproveitamento nesse tipo de cobrança. E o Fábio saiu antes, o Fábio foi muito bem. O Hulk não bateu o pênalti com a força que ele queria, mas o Fábio saiu antes, o Fábio estudou a cobrança. O Fábio foi no canto antes do Hulk bater e foi muito bem e fez a defesa. Muito bem, vamos chamar Leonardo Gaciba aqui ao Sport Center para a gente falar do segundo jogo, do segundo gol do Galo, gol do Deivinho, o primeiro também foi dele, mas o segundo gol, os jogadores do Fluminense reclamaram demais, de uma falta. O Fábio, inclusive, sai de campo, Gaciba, reclamando, dando entrevista, falando que foi falta, que todo mundo viu. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Sport Center e queria a tua opinião, logicamente. Boa noite, gente. Tudo bom, amigos? Um grande prazer estar falando com vocês, um grande prazer estar participando do programa. É engraçado, né, que foi muito semelhante à reclamação que aconteceu, né, no fim de semana do Fluminense, né? O Fluminense reclamou muito uma falta no Felipe Melo, na origem do gol do Botafogo, né? Essa é a jogada que a gente já está vendo aí, a origem do segundo gol. Eu acho que a câmera mais esclarecedora é a câmera que nós vamos observar, uma câmera de cima do gol. Aí tá mostrando que ela tem sim uma ligação com o lance, né, com o APP, né, no caso, né, por mais que tenha uma disputa de bola, eu acho que ainda fica um pouco caracterizado, e essa aí é a disputa, ó, que a gente vai dar uma olhada por lado, e aí aquela câmera, para mim, a melhor câmera, ver a câmera de cima, essa também é boa de ver, a questão dos dois jogadores com o braço, mas a câmera de cima vai mostrar, né, se está existindo essa disputa por espaço, e ainda o jogador que propõe um passo lateral para a esquerda é o jogador do Fluminense, né? Eu vejo dois braços disputando espaço, ambos utilizando o braço, o árbitro está de frente para a jogada, né, vendo essa disputa por espaço, né, e eu não consigo ver nenhum empurrão, não vejo nenhum agarrar, não vejo nada claro que caracterizasse uma falta, né, ou ainda vamos um pouquinho mais além, a intervenção do árbitro de vídeo, né, que seria o fato do árbitro de vídeo ter visto uma falta, um erro claro e óbvio da arbitragem, que eu acho que nesse lance não existiu. Para mim, eu não consigo ver a caracterização da falta, é uma jogada interpretativa, o árbitro completamente de frente, está vendo, não existe nada que o árbitro de vídeo novo possa mostrar, uma camiseta puxada, um braço agarrado, um empurrão com o braço esticado, mais do que uma disputa por bola, para mim é uma disputa natural. Aí ainda aqueles que falarem que
Poderia haver um toque na bola, eu vi alguém falando, né, que o jogador do Atlético poderia tocar na bola. Isso seria um toque não intencional, ou seja, não sancionável, que ele está caindo e a bola bate no braço dele, e aí ele não cria uma possibilidade de gol, né, imediata, né? Ele tem esse toque não intencional que não é sancionável. Então, para mim, eu não consigo ver infração nessa jogada, por mais que acha que exista um erro da arbitragem, mas é um pouco anterior no jogo. Bom, eu concordo com o Gaciba, assim, eu olhei, vi de novo e fiquei tentando entender por que eles reclamam tanto, porque perderam. Eles vão pra cima, né? Isso foi rigorosamente nada. Raiva. Foi rigorosamente nada. E mais um pouco, os dois caem dentro do árbitro. O árbitro estava tão perto que mais um pouco o Martinelli caía dentro do árbitro. Foi rigorosamente nada, não tem que reclamar desse lance. Eu também achei, André Kfouri. Não, nada. É só... A proximidade do Roldan é assim... Ele não existe um ângulo melhor do que o do Roldan para decidir sobre essa jogada. Tem câmera que tem. A jogada vem vindo na direção dele, assim. Ele está literalmente... não é que ele está de lado e ele olha... Está na frente dele, assim. É uma coisa... E ele mandou seguir. O gol é absolutamente normal para mim. E como é gol, né, Gaciba? É claro que ainda tem a checagem do VAR. A gente vê ali checagem de gol. Eu até fico, mas checagem de quê, Zupac? Mas o que foi que aconteceu? Não teve impedimento. Ainda pensei que poderia ser um possível impedimento, mas não tem impedimento. O que é que está acontecendo? Ainda me questionei isso, Gaciba. Exatamente. Pelo fato de não ter nada claro, né? Eu acho que esse é que é o espírito do árbitro de vídeo, né? É uma jogada completamente interpretativa, que eu acho que a interpretação do campo é correta, e o André é muito feliz no que ele coloca, né? Mais do que proximidade, o ângulo do árbitro é muito bom para ver. Se tem qualquer tipo de puxão, se tem qualquer tipo de agarrar, ele está com o ângulo, ele está vendo entre os jogadores, e é uma disputa lateral por espaço, né? O que me parece é o jogador do Atlético tenta vencer o jogador pelo lado com mais velocidade. E o jogador do Fluminense perde, né, a questão dessa disputa de espaço, né? O contato físico, para mim, só acontece porque na saída de bola o jogador do Fluminense não percebe a chegada desse marcador e joga a bola um pouco para a esquerda, o que permite essa disputa por espaço entre eles, mas uma disputa completamente natural, para mim não existiu a falta. Ainda iríamos dar uma conversadinha a respeito de APP, né? Porque existe uma disputa de bola, o Fluminense chega a roubar, entre aspas, né? Disputar a bola logo em seguida, eu acho que estaria dentro do APP, mas eu não vejo falta aí. Esses ângulos aí são todos muito claros para a gente observar aí que não há um agarrão e que a queda, né, do defensor do Fluminense é principalmente quando ele força aquela passada para a esquerda, né, tentando proteger seu espaço e não consegue fazê-lo, e ali ele perde o equilíbrio e acaba indo ao chão. Para mim, contato natural de jogo, nada a marcar. O que eu não marcaria, e aí não sei se vocês vão querer dar uma olhadinha, foi o pênalti que foi marcado a favor do Atlético, que aí o fato do Hulk errar também acaba apagando um pouco, né? Mas esse com certeza eu faria a reclamação. Olha só, então vamos mostrar, a gente já mostra o lance aí, André Kfouri. Eu tenho uma pergunta para o Gaciba, porque no momento eu também entendi que, mesmo numa época em que muitos pênaltis de toque na bola pelo braço são marcados, a gente entende claramente uns, não entende outros. Acho que a gente está vivendo uma época em que é difícil interpretar esses lances, não só para nós, como para o público, como até para os árbitros de vídeo. A regra, ela deveria ser melhor em relação a isso, e a gente tem visto muitas marcações difíceis de entender. A ponto de a gente falar assim, bom, hoje esse pênalti se marca. Há algum tempo não se marcava. Agora, o braço do jogador do Fluminense está na frente do rosto. É verdade. Ele não está colado ao corpo, como se diz, mas ele está na frente do rosto. Então, eu de casa, vendo pela televisão, não acho que é posição antinatural ou que o corpo dele aumentou para bloquear o chute, a finalização, seja o que for. A bola vinha na direção do rosto dele, bateu no braço. Eu não consigo entender que isso é pênalti. É que a gente fica tão acostumado dos jogadores, principalmente quando eles estão ali na área, que eles estão sempre com o braço para trás ou o braço tão grudado no corpo, que quando a gente vê um jogador se movimentando com um pouco mais de braço ali e bate no braço, a gente já pensa, bom, isso aí vai ser pênalti, porque é isso que está se marcando. A gente tem visto pênaltis desse tipo. Mas assim, teria como não bater se estivesse grudado no corpo? Também não poderia ter batido no braço dele? Provavelmente teria batido, mesmo que estivesse grudado no corpo. Mas iria bater no braço, Gaciba.
vocês estão fazendo muito programas com comentarista de arbitragem da ESPN, né? Então vocês já pegaram, a questão do conceito como um todo, né? E eu falo bastante quando a gente conversa. Eu acho que a primeira coisa que tem que se perguntar, a primeira coisa que tem que se ver é por que esse pênalti foi marcado, certo? Esse pênalti é marcado para o jogador estar em ação de bloqueio, correto? Todos concordam que ele está bloqueando uma bola que vai para lá? Perfeito. Então, quando um pênalti é marcado em ação de bloqueio, a gente tem que avaliar o quê? Ampliação ou não de espaço corporal. Não tem que se avaliar movimento natural ou antinatural do braço. O que se avalia é se o jogador amplia ou não o seu espaço corporal para conseguir êxito, que a bola não passe por ele e chegue no outro adversário. E aí eu tenho a visão do André, né? Esse braço está sendo recolhido à frente do rosto, essa bola pega no cotovelo, bem no início do antebraço ali, e eu acho, por todos os ângulos que eu vi, que o destino dela era o rosto do atleta. Era o rosto, foi o Arias, eu acho que foi, né? Isso. Foi o Arias. O bloqueio. Para mim, o destino era o rosto do atleta. Se isso for ser considerado pênalti, nós estamos começando a legalizar o jogo de queimada, né? Onde tu joga a bola, se ela pegar no braço do jogador, acabou, nós vamos marcar pênalti. É diferente de um jogador estar disputando a bola. Se ele está lá disputando a bola e vai com os braços assim, ninguém disputa a bola com o braço aqui em cima. Aí a gente avalia natural ou antinatural. Aí não se avalia aumento de espaço corporal ou não, né? Nós vimos agora uma penalidade desmarcada corretamente, na minha opinião, no Campeonato Brasileiro, né, no jogo de Vasco e Palmeiras esse final de semana. Por que ela foi desmarcada? Porque o jogador, mesmo em ação de bloqueio, recolhe o braço e o braço está próximo ao corpo quando ela toca no braço. Não é a mesma situação? Essa não, ele não está próximo ao corpo, está na frente do corpo. Se ela passasse pelo braço dele, ia pegar no rosto dele, né? Ou seja, para mim não há uma ação de bloqueio sancionável. Para mim houve um equívoco da arbitragem e acredito que aí sim, né, o Fluminense teria razão caso essa bola tivesse entrado aí para reclamar dentro de todos os conceitos que eu aprendi, que eu estudei e que me foram passados como conceitos da regra do jogo. Eu não vejo uma posição antinatural do braço ao ponto de ser marcada e muito mais um aumento do volume corporal, porque o jogador está recolhendo o braço e ele está na frente do corpo. Esse é um movimento completamente natural e de proteção do jogador. Aonde vai se colocar o braço? Essa é a pergunta, né? Maravilha. Gaciba, muito obrigada, então, pelos esclarecimentos aqui no nosso Sport Center. Um beijo para você. Boa noite. Boa noite, gente. Bom final de programa. Prazer estar com vocês. Valeu, obrigada. Prazer é nosso. E a gente vai para a zona mista agora da Arena MRV. Cícero Melo está por lá. Vai trazer as últimas informações, o clima, os jogadores que já passaram por lá. Conversar agora com Cícero Melo. Fala, Cícero. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Boa noite para você, Marcela, para o Zupac, para o André Kfouri e para o Fã de Esportes. Especialmente hoje para o torcedor do Atlético Mineiro, que está classificado para a semifinal da Libertadores da América para enfrentar o River Plate da Argentina, né? Tivemos essa decisão da vaga para a semifinal e um público aqui na Arena MRV com o estádio lotado de 43.659 torcedores, é claro, esmagadora maioria de atleticanos, só 3.600 torcedores tricolores estavam aqui. Foi um massacre que a gente pode falar e observou aqui. Se tinha que sair daqui um classificado, não há a menor dúvida que foi o Atlético. Há muito tempo eu não vi o Fluminense sofrer uma pressão tão grande como ele sofreu durante 90 minutos. O Fábio ainda fez diversas defesas, conseguindo evitar que o Atlético ganhasse de goleada, quem sabe. Defendeu um pênalti logo aos 5 minutos e fez muitas defesas. Fluminense jogando retraído atrás, diferente do que tinha feito com o Grêmio no primeiro jogo lá no Couto Pereira. Aceitou essa pressão do Atlético. Foi uma partida péssima do Fluminense. Que eu me lembre, só teve uma conclusão do Fluminense o jogo todo, que foi uma cabeçada do Thiago Silva num escanteio que ele cabeceou para fora. Fora isso, só o Atlético pressionando, o Atlético chutando, o Atlético obrigando o Fábio a fazer grande defesa. O sofrimento maior para o Fluminense é que o jogo estava sendo levado para a disputa por pênaltis, e todos sabem do potencial do Fábio nos pênaltis, né?
e isso não aconteceu. O Fluminense sofreu aos 43 minutos o gol da classificação do Atlético e da sua eliminação. Nós estamos aqui na zona mista, daqui a pouco vão começar a passar os jogadores dos dois times. Já está chegando, já vi que o Arana já está aqui do lado e já já a gente vai ouvir o Arana, né? O Fluminense agora pensa só no Campeonato Brasileiro, né? É a última competição que resta para o Fluminense, enquanto que para o Atlético essa semifinal da Libertadores passa a ser a competição mais importante. Vamos ouvir os jogadores dos dois times, logo que acabou o jogo, lá na Flash Interview, que é a beira do gramado, jogadores ainda com sangue quente do jogo, e depois a gente ouve aqui os personagens na zona mista. Situação difícil, muito difícil. É isso aí, galera. O Galão está classificadíssimo para a semifinal nesse exato momento. O Botafogo está vencendo São Paulo por 1-0. É o time que eu acredito que vai passar, né? O Botafogo hoje é o melhor time das Américas, do continente, né? Na minha humilde opinião, o Botafogo joga o melhor futebol do continente. É um time muito forte mesmo. Tanto futebolisticamente como fisicamente, né? Os caras brutamonte. Vamos ver, o jogo tá apenas no começo, se vai dar Botafogo mesmo na outra ponta, né? O time que eu acredito que vai ser o finalista. E pro Atlético não é interessante, né? Que o Botafogo se classifique sendo o melhor. Tem a questão também da camisa, né? Pode ser bom isso daí, a camisa pesar, ser um time que não tem tradição nessa competição, chegar na hora lá na final, os caras amarelarem, né? Pode ser que aconteça e pode ser que esse seja o lado bom de um possível confronto entre Atlético e Botafogo, que para mim o Atlético é muito, não é pouco, é muito favorito diante do River Plate. Esse time do River Plate é muito fraco. É um time muito fraco, mas é um time de tradição. Somente por isso o Galo tem que ficar um pouco esperto, né? Mas no mais, o Atlético é favoritaço nesse jogo para mim. Foi hoje um verdadeiro atropelamento do Galo para cima do Fluminense, né? O Fluminense saiu barato. A verdade é que saiu barato esse jogo pro Fluminense hoje. 4, 5 poderia ter metido com tranquilidade no Fluminense o Atlético Mineiro nesse jogo. 65% de posse de bola, 65-35 no jogo de Libertadores. Não é em altitude, é muita coisa, né? 24 finalizações a 4. O Fluminense chutou 4 vezes. No alvo, 7 do Galo, 0 do Fluminense. Cara, que massacre. Iria ser muito injusto se o Atlético Mineiro não fizesse esse segundo gol no finalzinho, né? Um pênalti bobo que o Hulk perde, cara. É complicado, né? Poderia ter deixado outra pessoa bater esse pênalti aí. O Hulk tem esse histórico de perder pênalti decisivo, não é o primeiro. E por pouco, cara, por pouco, o Hulk novamente não sairia ali, ia ficar destruído, cara, né? O cara iria ficar destruído se mais uma vez o Atlético não se classificasse porque ele errou um pênalti, como foi contra o Palmeiras, né? O Palmeiras acabou sendo campeão em cima do Flamengo. Mas é isso aí, galera. Vamos ver como o Galo vai se sair nos próximos jogos. Agora o Atlético tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? Próximo jogo contra o Palmeiras, depois o Vasco pela Copa do Brasil. O Galo tá aí na disputa das 3 competições ainda. Não na disputa, né? Disputa tá nas Copas, disputa mesmo. Na Campeonato Brasileiro tá brigando ali por pelo menos uma pré-Libertadores, para caso não aconteça nada na Copa do Brasil nem na Libertadores, o Galo conseguir uma vaguinha no ano que vem.